tive um pneumotórax indo pro Japão. Precisou drenar. Então. Infernal, não vou dar... O que aconteceu? Cara, primeiro que, assim... Tem as coisas engraçadas. Toda vez, eu tenho um livrinho de emergências aeroespaciais. Ele é pequenininho, curtinho, safado, tipo um black book. Toda vez que eu vou viajar mais de 3h30, eu leio esse diabo desse livrinho. Porque alguma coisa vai acontecer, cara. E acontece comigo. Né? E a Roberta, ela nunca tinha viajado comigo em distância. A gente estava indo pro Japão. E aí, aquela clássica pergunta, né? Ah, tem um médico a bordo. Cara, a gente tava num avião gigante de uma empresa árabe, com os comissários falando em árabe e que tinha de tudo que era gente. Do mundo menos inteiro. Brasileiro. Só vocês. E tinha um sujeito que eu acho que, assim, pela aparência dele, ele era hindu. Ele não falava língua nenhuma, só hindu. Ai. E que ele tava com dificuldade respiratória. Aí eu Meteu olhei... um tapão na cara dele. Não, porque assim... Pela cultura, ele pode devolver. Você nunca sabe. É melhor não arriscar. Mas e aí? O diabo é que assim, eu olhei pra cara do rapaz, assim, eu vi aquele bração comprido. Eu lembrei daquela aula de genética, Marfan. Eu falei, tá começando a ficar ruim. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que o sujeito, ele tem uma doença de colágeno que modifica o que é exato. E predispõe ele a ter uma coisa que chama pneumotórax. Mas que ele fez um diagnóstico visual, assim, são características físicas que ele olhou e falou. Aí eu comecei a ver aquela traqueazinha indo pra direita. Eu falei, não, eu sou ortopedista. Jesus, Senhor, não tá fazendo isso comigo. E assim, e a Roberta toda empolgada. Meu marido é médico, ele vai resolver. Ele vai resolver. Assim, e eu falando assim pra ela, amor, isso tá tão distante de uma fratura que se você soubesse. A gente tava 3 horas de Narita. Narita Aeroporto. A gente tava 3 horas de Narita. Ou seja, era oceano, não tinha o que fazer. O hindu lá não falava. Aliás, ele não falava, né? Ele que já tava meio cinza. O árabe, ele tava tentando falar inglês comigo, eu olhando aquela situação e não falando nada, olhando daqui, pondo a mão ali. Falei, bom, me traz o kit de emergência e vamos fazer o seguinte, só por curiosidade, tem muita gente na primeira classe? Ele, não, tá vazia. Então vamos levar esse rapaz pra lá. Mas por quê? O chefe da cabine, como assim vai levar pra lá? Vai levar pra primeira classe? Eu falei, vai por mim que ninguém vai querer ver o que vai acontecer aqui, cara. Aí, é melhor, né? Você imagina a situação que você vai encontrar. Você tem que enfiar um negócio no peito do cara, pô. Mondrongo. Ninguém ali achava que era médico. Tanto que quando eu levantei, né? A Roberta falou: meu marido é médico. O sujeito olhou pra mim. A gente pediu médico, não alterofilista, tá? Não, o sujeito ele virou pra mim: você tem alguma identificação? Você tá brincando. Aí eu falei pra ele: você quer que eu te ajude ou você quer a identificação? Você já viu Vingadores? Bruce Banner é médico. Você viu o tamanho do cara que ele fica? O que você quer? Né? Esse preconceito eu nunca tinha visto. É louco, né? Preconceito visual, né? Você lembra? Eu nem sei se você lembra de um hospital que ficava na Zona Sul chamado Santa Marina? Santa Marina. Santa Marina, ele era famoso por ele ter uma maternidade. Eu tava, sim. Tava no Santa Marina, uma noite dessa, velhinha, Mas perninha. Você vai terminar a história lá. Vou terminar. Tá. Velhinha. Bom, toalha. Com o pezinho encurtadinho, virado pra lateral. Olha lá. Quebrou. Então, Quebrou o fêmur. Ai. Que é uma fratura grave. Porra. Total. E aí eu saí, fui conversar com a velhinha. Ai, minha senhora. E ela tinha aqueles nomes de velhinha, sabe? Tipo Genoveva, né? E aí, olha, Matilde, alguma coisa assim. Eu falei, olha, assim, conversei. E aí ela acalmou, tava calminha. E nisso chega o marido dela, mais velhinho ainda, com nome de mais velhinho, tipo Astolfo, alguma coisa já assim. Era velho. Sabe? Ele nasceu velhinho, provavelmente. Porque ele nasceu com nome de velhinho. A identidade dele tá em algarismo romano ainda, né? A mãe dele olhou pra ele todo enrugadinho e falou assim: ai, o seu nome é Astolfo, você nasceu com 70 anos. E aí ele virou pra ela e falou assim: ai, amor, você tá bem? Tá tudo bem? Te trataram bem no hospital? Como é que são as pessoas aqui? Você gostou daqui? Aí, cara, a velhinha olha pra mim, olha pra ele e fala assim: tô tão feliz, até o segurança do hospital sabe de medicina. E eu falei: velho, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Não tem problema. Tá tudo bem.
Mas aí... Todo mundo treinado aqui. Ascensorista, o segurança. Aí, pra encurtar uma história longa, eu tava com o sujeito ali na frente, eu já tava procurando... Levamos pra primeira classe, deixou ele separado de todo mundo. E ele, assim... Aí, cara, o cara já não tava respirando já. Roxo já? Olha, eles ficam numa cor diferente, cara. Ele ficou um cinza, assim, meio verde, meio a cor dessa mesa aqui, assim. Tava pra e eu com o coração batendo na boca. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu estudei medicina, sabe? Eu servi o exército como médico. Eu fiquei na residência. Na residência tinha 30 mil residentes. Tinha aqueles malucos da clínica. Tinha os caras da cirurgia torácica que adorava fazer a massagem, peito aberto. E tô eu, preso no avião. O único médico com um cara fazendo pessoas. Com um cara fazendo pneumotórax hindu. Ai. Que tá com uma cor que eu não reconheço. E eu tentando discutir com o chefe de cabine Provavelmente ele te amaldiçoando na língua dele. Provavelmente. Cara, explicando pra ele que eu vou ter que enfiar um negócio no peito do cara, senão o cara vai morrer. Qual é a chance dele achar que eu tô matando esse cara e ele me matar? Né? Porque tem isso também, né? Porque o sujeito olhava pra mim e ele tava nervoso, o chefe de cabine nervoso, porque o cara tava lá gaspando. E eu olhando assim, falando assim. E, na verdade, a gente sabe quando deu ruim. Porque a formação que a gente teve, né? Foi uma formação também numa época que falava assim, ó, você pode ser o que você for. Coisa ruim você tem que saber identificar e você tem que saber tratar. Não interessa quantos anos de formato você tenha, o que você foi fazer. Ah, virei cientista. Não, você tem que saber tratar. E eu tava pensando, na verdade, na dúvida, assim, o que iam fazer comigo. Mas se eles vissem... lá do avião não adiantava nada pra isso, né? O livrinho, ele te lembra daquilo que são os diagnósticos possíveis que podem ser piorados numa situação de baixa pressão. Porque um avião, na verdade, por mais que ele seja pressurizado, Vilela, quando você chega naquilo que são os 30, 40 mil pés em média, a pressão interna do avião é como se você estivesse no Himalaia. Sei. Então não é que você está em nível do mar. Tem oxigênio suficiente, não é que nem pouco oxigênio você no Himalaia. Tem oxigênio, mas a pressão é como se você estivesse a 8.500 metros de altura. Tá. Então é uma... Por isso que você se sente mal quando você viaja. Que você chega cansado, você chega indisposto, você não está com fome, mas está com fome. Parece que teu intestino não está funcionando direito, seu estômago você está com azia. Por quê? Porque você ficou em hipóxia ali, quanto mais tempo, pior. Mas assim, os estudos recentes que a gente vai vendo de medicina aeroespacial, e a gente estuda isso em medicina esportiva, por quê? Porque você tem time que se desloca. Né? Então, o que é melhor? Ah, a viagem é tanto tempo, então você calcula o que você vai precisar fazer, se os caras vão um dia antes, se eles vão no dia, né? O que eles vão fazer quando eles vão chegar no lugar, enfim. Mas eu tava naquele dilema porque eu tava num lugar completamente inapropriado, sem material apropriado, a língua eu não conseguia me fazer entender direito, numa situação de extrema urgência, e que eu ia ter que fazer um negócio que, cara, não é uma coisa simples. Você pega uma agulhona grande assim, você enfia no segundo espaço intercostal do sujeito, dentre as costelas. Uma agulhona assim. Então, mas o que com nada. Não vai tirar o ar. Você tira tirar o ar, isso aí. É um furo. Porque quando o sujeito ele faz quando o sujeito ele tem Marfan, por exemplo, ele rompe o que a gente chama de bleb, né? Ele é como se fosse uma bolha no pulmão que estoura. Aí o ar, ele faz um falso trajeto. Ele desce pela traqueia, entra no pulmão e aí ele sai por essa bolha e não volta. Putz. E aí o que vai acontecendo? Ele vai apertando o pulmão contra a linha média, por isso que a gente vê a traqueia... Vai acumulando ar ir para dentro? Sim, ele fica oco. Por isso que você tem que furar, porque você fura, aquela pressão sai e o pulmão expande de novo. E quando você fura, faz aquele... Psss, é mesmo? Faz, parece um pneu furado. Aí não teve jeito pra onde correr. Eu vi ali aquela situação. Não chegava em Narita, mas também a gente tava em cima do mar e o sujeito ali morrendo. Eu falei assim, cara, se esse maluco for puxar uma espada e me matar, vai ter que ser, porque eu não vou deixar esse caboclo morrer aqui, coitado. Né? Mas peguei o negócio assim e apoiei. Quando eu apoiei, o sujeito, o chefe da cabine, gritou, ah! Eu olhei, quando ele gritou, eu fui lá e pum, bati. Psss. Aí o cara voltou a ter cor de novo, voltou a respirar, mas eu achei que o chefe de cabine ia me dar uma porrada. Por quê? Mas passou isso aqui. Oi, porque ele viu enfiando um negócio no peito do caboclo. Eu achei que ele ia me dar uma porrada que eu ia morrer. Cara,
Ele ficou com tão impressionado que a gente fiz o curativo de 3 pontos ali, a coisa ficou estabilizada e ele falou, você não sai daqui, hein? Quando desceu em Narita, cara, parecia que era, sabe, tipo a SWAT entrou dentro do avião, a SWAT de japonês. Aí eu olhei assim, não falava japonês, nada, né? Apesar de eu olhava alguma coisa, porque eu até isso fiz, né? Antes de estudar, eu falei assim, rapaz, antes de viajar pra lá, eu tava indo pra trabalhar. Eu falei, bom, vou pra um lugar. Eu não sei se os caras falam inglês. Eu não sei se eles entendem inglês. Eu preciso pelo menos saber falar alguma coisinha que fique no meio termo ali, né? Mas não cabia. Você vai falar o que é, oi, tudo bem? Eu enfiei uma agulha no peito desse caboclo aqui porque ele tava tendo um pneumotórax. Aliás, como é que é pneumotórax em japonês? Fala pra mim. O Lenny sabe. Pneumotórax em japonês. Shinomato Kachiori. Shinomato Com certeza. Obrigado, Lenny. Muito obrigado. Com certeza. Não, cara, a pior palavra em japonês é carne de porco. Por quê? Você sabe? Botar no Nico. Que quinta série isso, Mui? Botaram no... Não. Botaram onde? Botar niku. Botar é porco. Niku é carne. Carne de porco. Então você pode ir. Eu vou pedir muito isso quando eu for. Quinta série, não dá. Eu não sei por que eu falei isso. Mas salvou o cara, levou lá. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Agora sim, a gente é premiado com essas coisas. Nossa. Porque sempre acontece. Tem sempre um negocinho. E assim. Mas não teve aquele negócio assim, depois que você salva, uma palma assim, ó. Aí todo mundo. Não, entregaram pra mim um calhamaço de papel desse tamanho. Ainda teve que assinar. Porque eu fiquei pelo menos mais 1 hora escrevendo papel. Não, porque você tem que falar o que aconteceu, o que você fez, qual foi a decisão. Numa decisão dessa, a responsabilidade da gente é tão grande que, por exemplo, se a gente falar pro capitão que tem que descer a aeronave, você tá em solo, você tem condição, o cara desce. Entendi. E assim, para uma empresa aérea, isso é um custo absurdo, porque tem o custo de parar no aeroporto, tem o custo do combustível, tem o custo do tempo parado, tem o custo de atrasar o avião, e é um negócio muito complicado. Então a gente lida com uma série de responsabilidades. Por isso que até no curso lá eu falei, né? A gente é obrigado a dar satisfações sobre os custos das coisas, mas a nossa forma de agir é uma forma de agir que vai pela virtude, que é o que a nossa profissão cobra. Em primeiro lugar, o paciente.